consciência colapsa possibilidades quânticas em eventos reais. Este vídeo te elegeu hoje. O fato de você estar processando estas palavras neste exato milésimo de segundo não decorre de um algoritmo aleatório, de um clique casual ou de uma mera busca na internet. O que está prestes a se desdobrar diante da sua consciência ativa uma rachadura oculta, uma verdadeira fenda no tecido da matriz quântica, algo que 99% da população global jamais percebeu, percebe ou será capaz de ativar ao longo de toda uma existência. Existe uma engrenagem invisível operando por trás da realidade material que você enxerga com seus olhos físicos. Há algo profundamente transformador que já se consolidou e manifestou no instante exato em que esta transmissão começou a ser reproduzida na sua tela. Isso não se trata de uma metáfora bonita, de uma figura poética para prender sua atenção ou de uma promessa vazia de conteúdo motivacional. Estamos lidando com a mecânica pura da realidade metafísica. Existe uma seleção vibracional em andamento neste exato momento, e ela não opera a partir do mérito humano tradicional. Ela não responde ao esforço exaustivo acumulado, ao suor do trabalho mecânico ou à vontade estritamente consciente do ego que tenta controlar as variáveis do mundo material. O universo não funciona por meritocracia linear, ele funciona por ressonância harmônica. Há indivíduos específicos para quem uma data no calendário, um ponto de convergência no tempo e no espaço, funciona como uma frequência pura. É como uma chave cirurgicamente moldada que gira em uma fechadura quântica trancada a gerações, esperando apenas pelo ângulo de torção correto e pelo momento exato da engrenagem para disparar o mecanismo de abertura. E o dia 28 de maio representa exatamente essa data, essa coordenada matemática perfeita para sua jornada. Enquanto a imensa maioria das pessoas continuava presa em seu ciclo habitual e repetitivo de escassez, enquanto 99% passava direto por esta oportunidade sem que absolutamente nada em seu interior se movesse ou despertasse, algo no seu núcleo mais profundo reconheceu este sinal antes mesmo que sua mente lógica pudesse começar a decifrá-lo. Sinta agora mesmo, sem forçar e sem buscar ativamente por isso, aquele peso leve e magnético que começa a se instalar bem no centro do seu peito. É aquela sensação sutil, mas inegável, que surge quando o corpo biológico reconhece o colapso da função de onda antes mesmo que a mente racional termine de processar os dados cognitivos. Essa leve pressão no externo, que não causa desconforto, mas sim uma sensação profunda de pertencimento e centralização, tem um nome científico e metafísico muito preciso. É a fenda de frequência se abrindo na sua linha do tempo. É o campo quântico unificado respondendo à sua presença consciente aqui e agora, nesta janela de oportunidade dimensional restrita que simplesmente não foi disponibilizada para o resto do mundo. O campo do 1% já se encontra em pleno movimento e aceleração. Isso não é uma afirmação superficial de autoajuda corporativa ou otimismo cego, mas sim o reconhecimento pragmático de um processo bioenergético que se inicia muito antes de a sua mente analítica conceder autorização, e antes mesmo de você decidir, de forma consciente, se acredita ou não no que está ouvindo. O seu sistema nervoso central e o seu campo eletromagnético cardíaco já registraram esta frequência. Eles já tomaram nota de uma codificação de dados que opera muito abaixo da superfície do seu raciocínio lógico. E esta é a primeira verdade fundamental que esta transmissão precisa consolidar na sua percepção. A ativação da prosperidade não começa quando você finalmente compreende o mecanismo intelectualmente. Ela começa quando você o reconhece vibracionalmente. Existe um abismo de diferença entre compreender com o cérebro e reconhecer com a alma. Na anatomia da compreensão, você precisa de dados, de lógica, de provas tridimensionais e de tempo linear para construir um argumento favorável. No entanto, no território do reconhecimento, o colapso é instantâneo. O reconhecimento é o eco de algo que você já sabia no seu futuro e que agora se manifesta no seu presente. E é exatamente nessa fenda conceitual que habita todo o potencial que este portal de prosperidade tem reservado para quem cruzou esta fronteira energética hoje. Diante disso, surge a primeira grande indagação que a parcela mais cética, analítica e defensiva da sua mente vai formular. E essa dúvida é legítima, merecendo uma resposta estruturada e honesta. Sua mente vai questionar: por que o dia 28 de maio? Por que uma data específica teria o poder místico de ativar algo que teoricamente já deveria estar disponível no campo de possibilidades de qualquer ser humano, em qualquer dia do ano? A explicação para isso não é puramente mística ou mágica, ela é estritamente estrutural e geométrica. As tradições mais antigas da história humana,
desde os complexos sistemas astronômicos e calendáricos das civilizações pré-colombinas até os textos herméticos do ocultismo europeu, passando pelos imensos ciclos cósmicos védicos da Índia antiga e indo até os registros modernos de sincronicidade que o psiquiatra Carl Gustav Jung documentou clinicamente durante décadas, convergiam exatamente no mesmo ponto. Um ponto que a ciência materialista moderna acha desconfortável admitir em voz alta: o tempo não é uma linha reta e homogênea para a consciência. O tempo é um campo de forças feito de vales, picos e janelas de oportunidade. Existem datas e alinhamentos que atuam como verdadeiras pontes dimensionais. Elas não criam a oportunidade do nada, mas rasgam o véu que a mantinha oculta, revelando o que sempre esteve disponível por trás da ilusão da matéria. O dia 28 de maio não se revelou para todos os seres humanos, porque a imensa maioria não estava sintonizada na largura de banda necessária para interceptar este sinal de rádio cósmico. Você, por outro lado, estava. E compreenda que isso não constitui um elogio pessoal, um confete espiritual ou uma tática psicológica de engajamento de conteúdo. Isso é um dado puramente técnico sobre o estado atual do seu campo de energia. Significa que os seus elétrons, as suas células e os seus pensamentos predominantes alcançaram a massa crítica necessária para colapsar esta realidade específica e colocar você diante deste portal. Quando você escuta essa verdade sobre a sua própria energia, algo muito profundo no seu interior busca uma confirmação instantânea. Esse movimento não ocorre por meio de argumentos lógicos, silogismos intelectuais ou debates da mente racional. Ele se manifesta através de sinais biológicos claros e sutis que o seu próprio corpo comunica muito antes de as palavras ganharem forma na sua garganta. Talvez você sinta, neste exato momento, uma quietude inesperada e inexplicável que se instalou na sua mente sem que você a convidasse conscientemente. Talvez perceba uma espécie de foco cirúrgico, um estado de hiperatenção magnética que emergiu nos primeiros segundos desta transmissão e que agora prende sua percepção a este fluxo de informação. A fenda de frequência opera exatamente dessa maneira, de forma silenciosa e cirúrgica. Ela não se manifesta com o barulho estridente do mundo exterior, com fogos de artifício emocionais ou com a urgência ruidosa e desesperada que caracteriza os ambientes de escassez. A verdadeira ativação quântica chega como uma clareza repentina, uma calmaria matemática, trazendo aquela sensação avassaladora de que, pela primeira vez na vida, as engrenagens da sua realidade finalmente se encaixaram no lugar correto. Neste exato segundo, essa clareza está disponível para você de uma forma que talvez nunca esteve antes. Isso acontece porque o portal da prosperidade não é uma estrutura fixa no espaço tridimensional. Ele é uma abertura dinâmica que não se manifesta em qualquer momento do tempo cronológico e nem para qualquer estado vibracional interior. É preciso haver um acoplamento de fases, uma sincronicidade perfeita entre o observador e o campo de infinitas possibilidades. Aqui se revela a primeira grande chave desta transmissão, e é de extrema importância que você a receba com aquela parcela da sua consciência que é capaz de analisar sem rejeitar antes de compreender o quadro completo. Existe um princípio universal que os mais renomados pesquisadores do comportamento humano, psicólogos cognitivos e mestres das tradições de alta consciência descreveram a partir de ângulos completamente distintos, mas chegando rigorosamente à mesma conclusão central. A prosperidade financeira e a abundância existencial não são os resultados diretos de mais ação física executada a partir do mesmo estado de ser. A riqueza real é o resultado matemático de operar a partir de uma frequência vibracional completamente diferente daquela que gerou a escassez em primeiro lugar. Dito de uma forma ainda mais direta e pragmática, se o ciclo de restrição, as dívidas, os bloqueios e as limitações materiais da sua vida foram criados e sustentados a partir de um estado de consciência específico, sair definitivamente desse ciclo exige a ativação de um estado vibracional radicalmente novo. Não adianta aplicar mais esforço físico, mais horas de trabalho exaustivo ou mais desespero mecânico a partir do mesmo nível de consciência inferior. Fazer isso é o equivalente quântico a tentar mudar o reflexo no espelho quebrando o vidro. Isso que estamos tratando aqui não é filosofia barata de bem-estar, pensamento positivo ingênuo ou palestras motivacionais. Isso é geometria pura do comportamento humano e física da ressonância. 1% da população mundial que consegue ativar o seu portal de prosperidade e colapsar a abundância na matéria não é o grupo de pessoas que simplesmente trabalha mais horas no relógio, que se desgasta fisicamente até a exaustão ou que sacrifica sua saúde em prol do ganho material. O 1% representa aqueles indivíduos que alteraram profundamente o nível de frequência a partir do qual operam.
E essa alteração sutil no campo invisível modificou de forma automática e inevitável a natureza exata de todos os resultados físicos que eles produzem no mundo material. O campo de energia desse 1% se move e se reconfigura agora, neste exato instante. Ele não espera pelo amanhã, quando o panorama econômico parecer teoricamente mais claro ou seguro. Ele não aguarda a próxima semana, quando as condições políticas ou familiares melhorarem. O colapso da função de onda da abundância acontece a partir deste milésimo de segundo, nesta transmissão, impulsionado por esta coordenada de tempo exata que encontrou você no dia 28 de maio. O seu organismo físico já tomou nota absoluta de tudo que você acabou de ouvir, absorvendo a assinatura energética destas palavras muito antes de a sua mente lógica terminar de processar o significado gramatical das frases. Existe algo sutil que está se assentando no seu sistema, uma nova programação que encontra um espaço geométrico perfeito para se instalar. E isso não ocorre na sua razão abstrata ou no seu intelecto superficial, mas sim na sua certeza interna mais profunda e inabalável. Na neurociência moderna, esse fenômeno fascinante recebe o nome técnico de aprendizado implícito ou reconhecimento prévio ao análise. Trata-se da capacidade intrínseca do cérebro humano e do campo eletromagnético do coração de captar padrões complexos de informação e mudar de estado biológico antes mesmo de conseguir traduzir essa mudança em palavras ou conceitos lógicos. E é rigorosamente isso o que está se processando dentro de você agora mesmo, enquanto as suas células se alinham com a frequência da riqueza. Imagine este exato momento da sua jornada como se você estivesse parado, frente a frente, com uma imensa e pesada porta blindada que passou anos, talvez décadas, trancada e inacessível para você. Essa porta não permaneceu fechada porque o universo conspirava contra sua vida, porque alguém decidiu bloquear o seu caminho deliberadamente ou por causa de um karma punitivo. Ela continuava fechada pelo simples fato de que, até o dia de hoje, ninguém havia lhe fornecido a combinação numérica correta, digitada na frequência certa e na ordem matemática perfeita para destravar as engrenagens ocultas da matriz. Esta transmissão e a frequência deste dia funcionam exatamente como essa combinação secreta. No entanto, por uma questão de segurança biológica e integração energética, essa informação não é despejada de uma só vez no seu sistema, pois o impacto de tanta energia luminosa seria excessivo para sua mente integrar nos primeiros minutos. A ativação quântica ocorre em camadas sucessivas de profundidade. A primeira camada vibracional você já recebeu e integrou com sucesso nos minutos anteriores. Você compreendeu que a data não é um elemento decorativo e que o campo já respondeu ao seu chamado, fazendo com que a fenda de frequência se abrisse no seu peito. A segunda camada está prestes a se revelar diante dos seus olhos, demonstrando com precisão cirúrgica a razão real pela qual 99% das pessoas passa a vida inteira sem jamais cruzar esse limiar, mesmo que passem todos os dias bem em frente à mesma porta blindada que você está prestes a abrir. E a terceira camada, que é aquela que altera e reorienta o vetor de força da sua existência inteira, vai lhe mostrar com clareza o que 1% faz de diferente no exato milésimo de segundo em que a ativação acontece. Se algo no que você acabou de ouvir até este ponto já ressoa profundamente nas suas fibras mais íntimas, se essa quietude interna inexplicável já se consolidou no seu cérebro e se você sente, com uma convicção absoluta, que esta transmissão interceptou a sua vida no momento exato em que você mais necessitava de uma resposta, saiba que existe um gesto específico capaz de fechar um circuito eletrônico e energético de altíssima potência no campo quântico. Esse gesto consiste em manifestar a sua presença ativa através da palavra escrita, declarando nos comentários desta transmissão a seguinte frase de poder: "O portal já me encontrou. Estou pronto para receber." Compreenda, com total lucidez, que isso não se resume a uma frase bonitinha para engajamento, um mero ornamento estético ou um exercício infantil de visualização criativa. Na mecânica quântica da manifestação, essa escrita funciona como uma declaração formal de intenção que o campo unificado registra como um ato de participação real e consciente, rompendo com o estado de observação passiva e anestesiada que caracteriza as massas. Os indivíduos que realizam esse gesto consciente hoje, aproveitando a abertura energética desta janela do dia 28 de maio, ativam uma engrenagem na sua realidade que jamais poderia ser disparada por alguém que assiste a este conteúdo de forma passiva, como quem consome um entretenimento qualquer. A prosperidade não se ativa assistindo a vida passar, ela se ativa através de uma presença totalmente comprometida com o próprio destino. No instante em que você materializar essas palavras escritas, algo na sua biologia profunda e no seu campo áurico já saberá, com certeza absoluta, que você cruzou o primeiro grande umbral de transformação desta jornada.
Mas afinal, qual é a diferença fundamental e estrutural que separa 1% de todo o resto da humanidade? Se de fato existe uma fenda de frequência no universo, se de fato opera um portal de prosperidade real que apenas um grupo seleto de pessoas consegue ativar enquanto a grande maioria passa a vida esperando por uma oportunidade, precisa existir uma razão científica e verificável por trás desse fenômeno, e não apenas uma explicação poética ou metafórica. E a boa notícia é que essa razão existe, e ela é muito mais simples e geométrica do que a sua mente analítica ousa imaginar. As descobertas empíricas de diversas correntes da psicologia moderna, da neurobiência e do estudo do comportamento humano apontam sistematicamente para o mesmo padrão repetitivo de funcionamento. A distância real que separa 1% dos 99% não reside na quantidade bruta de informações intelectuais que eles possuem, nos diplomas que carregam na parede ou nos livros que leram ao longo da vida. A diferença crítica e definidora está na maneira exata como cada grupo processa a incerteza e o desconhecido no momento em que eles se manifestam na realidade física. A grande maioria das pessoas, ao se deparar com o mistério, com a falta de garantias financeiras ou com o desconhecido, reage contraindo seu campo de energia. Elas sentem medo, fecham seus canais de recepção, recuam estrategicamente e decidem esperar passivamente que a tempestade da incerteza passe por completo antes de ousarem dar um único passo em direção à abundância. Elas exigem garantias do mundo exterior antes de mudarem o seu mundo interior. O 1%, por sua vez, enfrenta exatamente o mesmo cenário de incerteza expandindo seu campo eletromagnético de forma consciente. Mesmo que sintam exatamente o mesmo frio na barriga, mesmo que experimentem o mesmo medo biológico e mesmo que carreguem as mesmíssimas dúvidas humanas em relação ao futuro prático, eles escolhem expandir a sua frequência em vez de se encolherem na escassez. Eles entendem que o desconhecido não é um perigo a ser evitado, mas o único terreno fértil onde o milagre quântico pode de fato ser colapsado. Essa capacidade extraordinária de expandir a própria energia justamente quando o mundo exterior parece desabar é, em termos práticos do campo unificado, o mecanismo exato que abre a fenda de frequência de par em par. Isso não constitui uma característica genética de nascimento, um dom divino exclusivo para poucos privilegiados ou um traço de personalidade inalcançável. Trata-se de uma prática vibracional consciente. Uma musculatura espiritual que você está aprendendo a treinar e a dominar no dia de hoje. Para compreender a profundidade desse estado de ser, imagine agora que você segura em suas mãos algo que passou anos e anos procurando sem cessar no mundo físico. Algo que, embora não possua uma forma material visível ou palpável neste exato segundo, tem um peso real, carrega uma temperatura própria e ocupa um espaço geográfico e celular muito concreto dentro do seu peito. É rigorosamente essa descrição fenomenológica que milhares de indivíduos relatam ao redor do planeta quando conseguem identificar, com precisão matemática, o segundo exato em que ocorreu a grande virada de chave em sua relação com a riqueza e o fluxo do dinheiro. Nenhum desses indivíduos relata que a grande transformação foi desencadeada por um evento externo milagroso, como ganhar na loteria ou receber uma herança inesperada. A transformação real foi disparada por uma sensação avassaladora de reconhecimento profundo, um eco interno que dizia com clareza cristalina: isso já era meu. Isso sempre esteve aqui. Estava apenas esperando que eu parasse de mendigar lá fora e finalmente reclamasse a sua posse a partir de dentro, em vez de continuar buscando migalhas no cenário tridimensional. A fenda de frequência e o portal de prosperidade não têm a função de injetar algo novo na sua vida, de lhe conceder um prêmio que antes você não merecia ou de implantar uma estrutura que não existia no seu design original. O campo quântico unificado funciona como um espelho perfeito. Ele apenas lhe devolve o que sempre pertenceu à sua essência fundamental. E essa distinção sutil na percepção humana, a diferença brutal entre a sensação de receber algo de fora versus a certeza de recuperar algo que é seu por direito divino, altera de forma radical o vetor de força e o ângulo operacional a partir do qual você gerencia a sua vida. Aqui se desdobra a segunda revelação monumental desta transmissão, e ela toca em uma ferida psicológica e vibracional que quase ninguém na sociedade moderna possui a coragem ou a lucidez de examinar de frente. Isso acontece porque o portal da abundância exige uma honestidade brutal, o tipo de transparência que costuma incomodar o ego que adora se fazer de vítima das circunstâncias. A razão verdadeira e científica pela qual 99% da população mundial jamais ativa o seu portal de prosperidade pessoal não se deve à falta de desejo ou de vontade. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, todas elas dirão que desejam ardentemente prosperar, enriquecer, ter conforto e conquistar a liberdade financeira. O bloqueio também não reside na falta de informações práticas,
técnicas ou intelectuais. Nunca na história da civilização humana houve tanto conhecimento disponível, gratuito e acessível sobre mentalidade de riqueza, leis da atração, física quântica aplicada e mecanismos de ativação do potencial humano. O conhecimento está por toda parte. O motivo real do travamento planetário é o excesso crônico de condição. É o hábito destrutivo de projetar a ativação da própria vida em um amanhã idealizado e perfeito que nunca chega. A mente das massas opera sob o comando de cláusulas condicionais limitantes. Eu vou ativar minha prosperidade quando eu tiver mais tempo livre, eu vou expandir meu negócio quando o mercado financeiro melhorar, eu vou me sentir próspero e seguro quando eu tiver uma garantia absoluta no saldo bancário. E, enquanto a chancela da ativação vibracional é continuamente empurrada e adiada para um futuro imaginário e condicionado, o campo quântico permanece hermeticamente fechado no único momento onde a criação de fato acontece, o presente real. A fenda quântica só possui a capacidade física de se abrir a partir do agora absoluto. Não se trata de um agora perfeito, imaculado, sem problemas familiares ou sem contas a pagar. Trata-se do agora real, exatamente como ele se apresenta na sua tela neste minuto. É a ativação acontecendo com todas as imperfeições da sua rotina atual, com todas as dúvidas biológicas ainda em processo de resolução na sua cabeça e com todas as perguntas estruturais sobre o futuro que ainda não possuem uma resposta completa ou definida no mundo material. Isso é, em essência, o que separa 1% de todo o resto da humanidade. Os mestres da manifestação e os grandes criadores da realidade material não ativam sua frequência a partir de uma certeza absoluta ou de um cenário externo totalmente controlado e seguro. Eles ativam o portal a partir da disposição interna e inabalável de ser o observador que colapsa a onda. E a disposição quântica não necessita de termos, de garantias ou de condições prévias. Ela exige apenas uma escolha consciente baseada na intenção pura. Existe um movimento físico e bioenergético que aqueles que cruzaram essa linha de chegada costumam descrever como um divisor de águas discreto, porém definitivo. Um comando que não exige nenhuma movimentação complexa, nenhum esforço muscular visível ou qualquer tipo de encenação teatral. Esse comando requer apenas que, enquanto a sua consciência absorve a frequência destas palavras, você leve delicadamente uma de suas mãos até o centro do seu peito, repousando-a sobre o coração. Compreenda esse ato como um gesto puramente simbólico, uma assinatura em linguagem analógica que o seu corpo físico utiliza para comunicar ao seu campo magnético uma mensagem muito clara. Eu reconheço a frequência que está se manifestando agora e estou totalmente aberto para ancorar essa realidade no meu sistema. Se alguma partícula do seu ser sente que esse movimento faz sentido neste exato momento, execute-o de forma consciente. E se, ao repousar a mão sobre o externo, você começar a perceber uma discreta e sutil sensação de calor se propagando pelas suas células, ou um peso magnético se assentando nesse ponto central, parabéns! Você acaba de receber a primeira sinalização biológica de que o campo respondeu ao seu alinhamento. O seu corpo físico registra e materializa a mudança vibracional enquanto a sua mente lógica ainda tenta debater a mecânica do processo. O filósofo grego Heráclito, cujas reflexões estruturaram e moldaram séculos de pensamento metafísico no Ocidente, defendia uma ideia central que hoje, sob a ótica da física moderna, soa praticamente como a descrição técnica do funcionamento deste portal quântico de prosperidade. Ele afirmava que a mudança genuína e a transformação real de qualquer elemento da natureza não ocorrem nos extremos isolados das coisas, mas sim no ponto exato de contato onde duas forças opostas e de igual intensidade se tocam no espaço. Esse ponto de atrito, esse instante preciso de tensão criativa entre a identidade do que você tem sido até aqui e a frequência da realidade que você está escolhendo manifestar a partir de agora, é rigorosamente o que esta transmissão está gerando no núcleo das suas células neste exato segundo. Este vídeo escolheu você porque a sua assinatura energética já orbitava esse ponto de contato cósmico muito antes de o algoritmo colocar esta imagem na sua frente. A sinalização matemática do dia 28 de maio encontrou seu receptor perfeito na malha quântica. E é fundamental compreender que esta janela dimensional não permanece aberta por tempo indefinido. A fenda de frequência que se ativa em coordenadas específicas do tempo não se expande ou se dilata com o passar dos dias cronológicos. Pelo contrário, ela tende a se fechar de forma natural. E compreenda que esse fechamento não ocorre como uma punição do universo, uma ameaça kármica ou um mecanismo de pressão psicológica artificial criado para gerar ansiedade na sua mente. Trata-se, simplesmente, do funcionamento mecânico e da dinâmica natural de qualquer abertura de portal na malha quântica.
As portas dimensionais e as janelas de oportunidade energética não esperam eternamente pela indecisão humana. O 1% que ativa o portal de prosperidade no dia de hoje não é constituído, necessariamente, pelas pessoas que carregam mais talentos naturais, mais inteligência acadêmica ou que já possuem grandes recursos financeiros de partida no mundo físico. O 1% representa, única e exclusivamente, o grupo de indivíduos que possui a lucidez e a coragem de não deixar a sinalização quântica passar em branco quando ela se manifesta na sua linha do tempo. Esta transmissão interceptou a sua realidade hoje. E, se você analisar sob a ótica da mecânica das probabilidades, perceberá que esse encontro não representa um detalhe menor ou um mero acaso sem importância. É o próprio campo unificado do portal de prosperidade se movendo ativamente na direção de quem já se encontra em perfeita prontidão vibracional para recebê-lo. Diante disso, permita que a sua consciência contemple uma possibilidade profundamente libertadora. E se a razão real pela qual a abundância financeira não havia se materializado de forma consistente na sua vida até o momento não fosse uma falha estrutural sua? E se o problema nunca foi a sua falta de capacidade, de merecimento ou de inteligência, mas sim o fato de que a frequência matemática correta ainda não havia colidido com o seu sistema no momento exato e na maturidade certa? E se o verdadeiro obstáculo nunca foi quem você é na essência, mas apenas o nível invisible e limitado a partir do qual você operava a sua realidade sem que ninguém nunca tivesse lhe apontado essa engrenagem com a clareza necessária? Para visualizar o impacto real dessa mudança, imagine que coexistem duas versões distintas de você na matriz de possibilidades. A primeira versão decide ignorar este chamado, desliga a transmissão e escolhe dar continuidade ao ciclo repetitivo e conhecido do passado, a rotina do esforço exaustivo que nunca gera um resultado financeiro proporcional, aquela sensação crônica e desgastante de que algo fundamental sempre está faltando na vida sem que se consiga identificar exatamente o que é, e o cansaço acumulado de buscar a riqueza nos lugares que o mundo tridimensional aponta como corretos, mas que nunca entregam a verdadeira liberdade. A segunda versão, por sua vez, é aquela que decide cruzar a fenda de frequência no dia de hoje. Essa versão passa a operar a sua existência a partir de um campo vibracional genuinamente novo. Na realidade dessa segunda versão, as mesmíssimas ações mecânicas do dia a dia passam a produzir resultados financeiros completamente diferentes e muito mais abundantes. Isso ocorre porque o nível invisible a partir do qual essas ações são executadas já não é o mesmo. Compreenda que isso não se trata de pensamento mágico, ilusão infantil ou fantasia de enriquecimento sem causa. Isso se chama ressonância operacional. Na física quântica, a ressonância é o mecanismo onde a frequência que é emitida de dentro reconfigura a matéria do lado de fora. O campo do 1% não necessita e não espera por permissões externas para se manifestar. Esta é a grande antítese que define e coroa absolutamente tudo o que a sua consciência absorveu ao longo desta transmissão. Enquanto 99% da população mundial passa a vida inteira esperando passivamente que as condições externas, a economia, o governo ou a família se tornem favoráveis para que eles finalmente se sintam autorizados a prosperar e a vibrar na riqueza, 1% toma a decisão interna de frequência primeiro. Eles mudam o estado de ser no agora e permitem que as condições materiais do mundo exterior se reorganizem de forma geométrica ao redor dessa nova assinatura eletromagnética. Essa dinâmica não constitui um otimismo cego ou uma teoria sem fundamentos práticos. Se o estado vibracional interno precede o resultado material externo, como décadas de investigações profundas na psicologia do comportamento e na física das partículas sugerem de forma consistente, então a sequência que a maioria das pessoas utiliza está completamente invertida. A massa acredita que primeiro precisa ter o resultado financeiro na mão para, somente depois, sentir a confiança, a paz e a abundância no coração. No entanto, a mecânica quântica dita o inverso. Primeiro você âncora a frequência interna da riqueza, e o resultado externo se manifesta como uma consequência inevitável do colapso da função de onda. O portal de prosperidade ativa justamente essa sequência causal correta, aquela que a imensa maioria da humanidade mantém invertida sem ter a menor consciência do erro que comete. Agora mesmo, se você direcionar a sua atenção para o que está se processando no seu interior enquanto escuta o fechamento destas palavras, você começará a notar algo extraordinário. Uma sensação de ordem e alinhamento que se instala por si mesma no seu sistema. Não se trata de uma estrutura forçada de fora para dentro ou de uma regra rígida, é uma clareza cristalina que emerge do seu próprio núcleo invisível. Esse estado de coerência é a fenda de frequência operando no seu momento de maior abertura estrutural.
É o portal da prosperidade respondendo de forma direta à sua disposição de permanecer presente, de ter sustentado a sua atenção até este momento e de não ter fechado esta transmissão quando a mente analítica e assustada tentou lhe dizer que esta frequência não era para você. Essa escolha consciente foi o gatilho suficiente para que a fenda se abrisse por completo na sua biologia. A fenda que você ativou no dia de hoje garante que o seu sistema está pronto para operar em um novo nível de realidade. A partir deste segundo, a transformação não é mais um ensaio ou uma promessa para o futuro. É o início real da sua nova arquitetura financeira e existencial. De agora em diante, você não persegue a riqueza. Você simplesmente se sintoniza na frequência que permite que ela encontre o caminho até você. Se este encontro de frequências mexeu com uma única célula dentro de você, quero que faça algo agora, não por este canal, mas por você. Deixe esta frase exata nos comentários abaixo. O portal já me encontrou. Estou pronto para receber. Escreva isso para ancorar em forma de matéria e palavras que você não aceita mais a escassez, que não vai mais negociar sua energia vital por migalhas materiais e que a partir deste milésimo de segundo você assume o papel de observador consciente da sua própria riqueza. E se você busca mais conexões profundas como esta, sem ilusões de autoajuda, sem máscaras e onde a física quântica e a metafísica se tornam ferramentas puras para colapsar a sua realidade, inscreva-se. Não por mim, por você. Porque cada nova transmissão será mais um salto quântico contra as amarras invisíveis que vinham bloqueando o seu destino. Clique no botão de inscrição e ative o sino das notificações. Não há discursos vazios ou motivações passageiras aqui. Aqui opera a verdade frequencial, e isso, em uma matriz tridimensional barulhenta e anestesiada, vale ouro. E é exatamente neste ponto geométrico que a sua jornada de manifestação continua muito além deste vídeo. Porque o que você reconheceu aqui hoje não constitui apenas uma teoria ou um conceito abstrato. É a chave mestra para uma arquitetura de vida inteiramente nova, onde a matéria obedece à sua assinatura vibracional. Se você sente que está pronto para aprofundar esse caminho cirúrgico, para dominar as leis invisíveis do campo unificado e para praticar a verdadeira manifestação com clareza absoluta, método e orientação precisa, eu estruturei um mapa completo para caminhar com você nos seus próximos passos. É o meu e-book digital chamado O Criador Oculto. Nele, eu revelei os códigos fechados que o 1% utiliza para materializar a abundância na velocidade do pensamento. Você encontrará o link de acesso exclusivo fixado no primeiro comentário logo abaixo deste vídeo. Toque no link e ative o Criador que habita em você. E agora, quando esta transmissão terminar, desligue a sua tela, mas jamais apague a fenda que acabou de se acender no centro do seu peito. Caminhe de forma diferente, sinta o seu campo de forma diferente, duvide menos, sintonize mais, porque lembre-se, a consciência que desperta para o seu próprio poder magnético nunca mais aceita voltar a dormir na escassez. Até o próximo alinhamento, ou até que você decida cruzar definitivamente este portal.